Qual é o elemento que move a quarta dimensão? São necessários 4 elementos para transformar a quarta dimensão: a mentalidade, a fé, os sonhos e a palavra. Nossa vida será transformada à medida que compreendermos e aplicarmos corretamente esses fatores. A oração não é tudo. É necessária muita oração, mas devemos primeiramente transformar a quarta dimensão para conseguir mudanças na terceira dimensão. A primeira dimensão pertence à segunda dimensão, ao passo que a segunda, a terceira, e a terceira, a quarta dimensão. Devemos transformar a segunda dimensão para alcançar mudanças na primeira dimensão e transformar a terceira dimensão para conseguir mudanças na segunda dimensão. Isso significa que deve haver uma transformação na quarta dimensão para obter mudanças em nossa vida tridimensional. A transformação da quarta dimensão depende de nossa mentalidade, nossa fé, nossos sonhos e nossa palavra. Devemos primeiramente alcançar nesses 4 aspectos para obter a mudança em nossa vida. A pergunta que se faz necessária nessa noite é: sendo assim, qual é o método para alcançar tal transformação? O primeiro elemento é a mentalidade. Deus dotou o homem com o primeiro elemento chamado mentalidade, para que este transformasse a quarta dimensão. A mentalidade é imensurável da perspectiva da terceira dimensão. É algo que somente se manifesta na quarta dimensão. A mentalidade não tem densidade nem largura, é invisível, ela é infinita e eterna. A imaginação do homem pertence à quarta dimensão. A transformação da mente é refletida na esfera da terceira dimensão. O que se vê foi feito do que é invisível. Uma pessoa que tem um pensamento negativo estará destinada a enfrentar circunstâncias negativas. Imagine uma pessoa que pensa: não posso, não é possível, sou uma pessoa triste e infeliz. Este tipo de pensamento se reflete no corpo, nas circunstâncias e no trabalho. Tanto o corpo do homem como todas as demais coisas é um reflexo da mentalidade, porque a mentalidade move a esfera da quarta dimensão. Portanto, a pessoa que sempre pensa positivamente encara um mundo positivo na terceira dimensão. Seu modo de pensar vigoroso, forte e feliz reflete-se na terceira dimensão. Por exemplo, se me determino a odiar uma pessoa e programo minha mente para menosprezá-la, isso influencia a terceira dimensão. A atitude de odiar uma pessoa acaba prejudicando a própria pessoa que nutre esse sentimento. Por essa razão, o Senhor Jesus disse: amem os seus inimigos. Se observarmos esse ensinamento de uma perspectiva invertida, notaremos que sua finalidade é para nosso próprio bem, mais do que para o bem de nosso inimigo. Isso porque, se odiarmos nossos inimigos, a destruição chegará à nossa terceira dimensão. A Bíblia afirma: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios 27:19. Se desejamos a destruição de alguém, essa mensagem fica gravada em nossa terceira dimensão e causa nossa própria destruição. Perceba que, quando decide odiar alguém, o primeiro que sofre as consequências do pensamento negativo é você mesmo. Nossa mentalidade é muito importante. Aqueles que têm o péssimo hábito de se reunir em grupinhos para falar mal de outros enfrentam circunstâncias negativas na terceira dimensão. Há ocasiões em que nos sentimos mal física e emocionalmente depois de falar mal de alguém. Isso acontece porque as palavras são transmitidas em formas de uma ordem que se manifesta na terceira dimensão. A quarta dimensão não distingue o você do eu. Antes, contém somente mensagens. O mecanismo da quarta dimensão funciona da seguinte forma: uma mensagem é gravada na mente, e isso se reflete na esfera mais próxima, que é o corpo e a vida cotidiana. Portanto, não existem segredos na quarta dimensão. No mundo da quarta dimensão é diante de Deus, nada é encoberto, tudo é visto claramente. Se falharmos e, consequentemente,
concebermos um pensamento errôneo, devemos ser curados com a palavra do Antigo e do Novo Testamento. A palavra de Deus é uma palavra que pertence à quarta dimensão espiritual. Jesus disse: "As palavras que eu lhes disse são espírito e vida." A palavra tem o poder de transformar a mentalidade das pessoas. A terceira dimensão será modificada quando a mentalidade for curada pela palavra. Estive no ministério por 47 anos e nunca deixei de pensar no crescimento da igreja. Sempre pensei que o crescimento da igreja pode ser alcançado, que multidões virão e o milagre acontecerá. Esse pensamento positivo da quarta dimensão transmite uma mensagem positiva à terceira dimensão. Em minha vida pastoral, tudo aconteceu segundo minha fé. A Bíblia diz que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Assim, foi feito segundo minha fé, e testemunhei o resultado de minha fé. O que eu pensava foi feito na terceira dimensão. Os crentes devem mudar a mentalidade pela quarta dimensão da palavra de Deus. Assim acontecerá o extraordinário milagre de Deus. O segundo elemento é a fé. O segundo elemento que transforma a quarta dimensão é a fé. A fé é um elemento poderoso que transforma a terceira dimensão por meio da quarta dimensão. A Bíblia afirma: "Como você creu, assim lhe acontecerá." Tudo é possível àquele que crê. O Senhor Jesus disse: "Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, isso lhe será feito." Isso acontece porque a fé pertence à quarta dimensão, ao passo que o monte pertence à terceira. A terceira dimensão não é capaz de realizar algo por si mesma, por mais elevada que seja. É a quarta dimensão que deve ser movida para que a terceira seja transformada. Jesus realizou todo tipo de milagres na terceira dimensão, por meio da fé da quarta dimensão. De onde provém a fé? A Bíblia ensina: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O incrédulo também possui convicção. A convicção é parte da fé. Contudo, a convicção não passa de uma fé tridimensional. Os animais não têm fé porque não possuem espírito. Somente o homem pode ter fé, por tratar-se de um ser espiritual. Podemos mover a fé da terceira dimensão quando a fé é dada pelo Espírito Santo. A fé não é uma alternativa, a fé é absoluta. Devemos procurar viver em fé e confessá-la. Em minha vida pessoal, estou constantemente programando minha mente, mesmo quando estou sentado ou viajando num carro. Creio que Jesus me salvou. Creio no sangue do Cordeiro e que fui perdoado. Creio no Espírito Santo que me santifica. Creio na cura divina, na bênção, na ressurreição. Creio no reino dos céus. Creio que sou uma nação santa. Constantemente me vejo programando minha fé. Recomendo a você que faça o mesmo, meus irmãos e irmãs. Estou convencido de que sua vida será transformada segundo a forma em que se programe sua fé. O terceiro elemento é sonhos. Outro elemento para programar a quarta dimensão são os sonhos. Deus disse que onde não há visão, o povo perece. Se falharmos em programar nossa quarta dimensão com sonhos, jamais conseguiremos ter esperança no mundo tridimensional. Os sonhos são um forte elemento que até os incrédulos que conseguem mover o mundo utilizam. Quanto mais forte será o sonho concebido em Deus, que move o mundo dos sonhos. Se tão somente concebêssemos os sonhos de Deus, conseguiríamos não apenas mover o mundo, mas também todas as coisas. Existe uma coisa importante que quero destacar. Os sonhos que provêm de Deus se diferenciam dos desejos e ambições pessoais, porque estes estão sob a influência demoníaca. Devemos ter consciência de que o sonho de Deus é totalmente diferente. Napoleão tinha um sonho de unificar todo o continente europeu. Como consequência, deixou toda a Europa de cabeça para baixo. Hitler tinha um sonho de conquistar toda a Europa com os arianos. Mais que um sonho, tratava-se de uma ambição que implicava a morte de milhares de pessoas e acabou destruindo toda a Europa. Lenin tinha o sonho de conquistar o mundo pelo regime comunista.
terminou conquistando toda a Europa Oriental e causando um grande conflito entre todas as nações do mundo, incluindo a África e a Ásia. Um sonho forte prevalece sobre um sonho débil. O sonho do diabo é mais poderoso que o sonho do homem, mas o sonho de Deus é muito mais poderoso que o sonho do diabo. Devemos conceber o sonho que provém do Espírito Santo, pois é o Espírito de Deus que faz conceber os sonhos divinos, e é o nosso dever programar a mente com os santos sonhos de Deus. O futuro de uma pessoa depende de seu sonho. Existe uma razão fundamental pela qual não deixe de proclamar o Evangelho quíntuplo e a bênção tripla. Essa mensagem nos faz conceber sonhos por meio da cruz e semear a semente do sonho de que prosperaremos em todas as coisas, de que teremos saúde, assim como prospera a nossa alma. Os sonhos transpassam as barreiras das circunstâncias adversas, conquistam-nas e as transformam. Os sonhos da quarta dimensão transformam o mundo da terceira dimensão. Apesar do caos e do vazio pessoal, se conseguirmos conceber sonhos sadios, eles mudarão as circunstâncias e a morte se tornará em vida, o caos em ordem, a escuridão em luz, a pobreza em riqueza, a miséria em fartura. A transformação tem origem primeiramente na quarta dimensão. Estamos habituados a orar fervorosamente para realizar nossos sonhos, mas devemos de antemão programar nossos sonhos para mover a quarta dimensão. Especifique seus sonhos na oração e no jejum, o que significa determinar a quarta dimensão. O jejum em si não muda a vontade de Deus, mas transforma nosso eu, e isso causa uma transformação notória na esfera da quarta dimensão, o que se torna uma base para Deus começar a trabalhar nela. Em outras palavras, devemos mudar nosso vaso da quarta dimensão para que Deus possa agir. Ore e jejue de todo o coração e verá que seu sonho deixou de ser um sonho e passou a ser uma realidade concreta. O quarto elemento é a palavra. O quarto elemento da quarta dimensão é a palavra. Podemos, por meio da palavra, expressar as características peculiares da quarta dimensão. O homem pode criar e desenvolver civilizações em razão de sua capacidade de falar. Os animais, por mais fortes que sejam, não conseguem criar nem desenvolver civilizações por não possuírem a habilidade linguística. A Bíblia afirma: está prisioneiro do que falou, Provérbios 6:2. E a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto, Provérbios 18:21. A morte e a vida pertencem à terceira dimensão, ao passo que a língua pertence à quarta dimensão. Isso indica quanto a língua é poderosa. Uma das qualidades das pessoas de sucesso é que são prudentes quanto ao uso da sua linguagem. A linguagem demonstra o estado ou a condição da terceira dimensão. As pessoas bem-sucedidas falam como se estivessem alcançando o sucesso que almejam. Em contrapartida, os que fracassam falam do fracasso antes mesmo de ele bater à sua porta. A Bíblia ensina que devemos confessar nossa salvação com a boca. Devemos permitir que nossos ouvidos e nossa mente escutem a palavra que sai de nossa boca. Temos de confessar que fomos salvos, curados e abençoados. Não podemos esperar sucesso na terceira dimensão física se confessarmos fracasso na quarta dimensão espiritual. O versículo que diz: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, se relaciona com a confissão da palavra. As palavras negativas programam mensagens negativas na esfera da quarta dimensão. Aquele que critica e maldiz seu próximo deve saber que essa mensagem, que foi programada na quarta dimensão, voltará para ele em forma de maldição na terceira dimensão. Percebemos, então, que as palavras são essencialmente importantes. Agora, meus irmãos, como podemos mudar nossa linguagem? Deus nos deu sua palavra, para que por meio dela sejamos transformados. A palavra de Deus é espírito e vida. Memorizar e confessar a palavra é programar mensagens positivas na quarta dimensão. As mensagens proclamadas nos púlpitos pelos pastores são uma arma poderosa que move a quarta dimensão das pessoas. É por isso que aqueles que obedecem e vivem de acordo com a palavra de Deus experimentam
uma miraculosa transformação em sua vida. Converta-se em um protagonista da história. Nunca é tarde demais. A pergunta é para você: como se encontra sua quarta dimensão? O diabo tem se infiltrado em todas as áreas da sociedade, criando um caos e um vazio enorme. Qual a nossa tarefa diante dessa realidade, igreja? Devemos incubar as circunstâncias com os 4 elementos da quarta dimensão, que são mentalidade, fé, sonhos e a palavra. Dessa maneira, conseguiremos transformar a terceira dimensão. Temos de examinar o que pensamos, cremos, sonhamos e falamos e nos conscientizar de que esses 4 fatores pertencem à quarta dimensão, que move a terceira dimensão física e material. Se quisermos alcançar o sucesso em nossa vida, nos negócios e no ministério, devemos examinar quais das 4 áreas da quarta dimensão necessitamos modificar. Uma vez que a área foi especificada, devemos suprir o necessário por meio do poder da palavra e do Espírito Santo e da força transformadora da oração, para que a mudança produzida na quarta dimensão se transforme em nossa vida tridimensional física. Há muitos anos, meus irmãos, Deus me revelou essa verdade e eu até escrevi o livro A Quarta Dimensão. A primeira edição foi escrita em inglês e a vida de muita gente nos Estados Unidos, na América Latina, Europa, África foram transformadas. Não sou um expert em geometria, nem conheço os diferentes conceitos da matemática. No entanto, Deus me revelou a verdade da quarta dimensão e pude entender que a primeira dimensão é uma linha imaginária que está subordinada à segunda dimensão, ao passo que a segunda dimensão está submetida à terceira dimensão e a terceira à quarta. O homem está destinado, quer queira, quer não, a se submeter a Deus, que governa a quarta dimensão. É por isso que devemos caminhar junto a Deus em todos os nossos empreendimentos. Há cristãos que acreditam estar separados de Deus, mas esse pensamento é absurdo. Se conhecemos essa verdade, devemos crer que também Deus não deixará cair por terra nenhuma semente de nossas orações. Aqueles que foram salvos são subjugados diretamente pelo Espírito Santo, e é no Espírito Santo que encontramos o Evangelho e a bênção de Jesus Cristo. Aquele que conhece, crê, sonha e confessa essas coisas não pode deixar de ser próspero, porque Deus prometeu isso. No entanto, há pessoas que não alcançam a prosperidade, e isso acontece por falharem em programar a quarta dimensão. Devemos fazer do ato de pensar, crer, sonhar e falar na quarta dimensão um hábito para que o milagre aconteça. O mesmo se dá com a oração. O poder da oração se manifesta quando programamos corretamente a quarta dimensão. A oração é como instalar um novo programa da quarta dimensão. Deus age segundo nossa fé, quando programamos nossa quarta dimensão e oramos para isso. A Bíblia não diz, segundo a fé de Deus, mas sim enfatiza segundo a fé do crente, segundo sua mentalidade, segundo seus sonhos, segundo sua palavra. Isso significa que somos nós que devemos programar a quarta dimensão para que Deus haja. É por essa razão que um trecho do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus disse a Adão que subjugasse e dominasse toda a terra, o que implicava programar a quarta dimensão. O Salmos 81:10 diz: abra sua boca e eu o alimentarei. Aqui boca envolve a quarta dimensão, ou seja, Deus nos ajuda quando programamos nossa quarta dimensão. Nossa vida será transformada à medida que conheçamos e aplicamos a espiritualidade da quarta dimensão. Em vez de criticar e maldizer os outros, comece a dizer em grupo qual é o plano para programar sua quarta dimensão. Não podemos ocultar nada de Deus e estamos descobertos ante o Deus da quarta dimensão. Podemos ser abençoados se tão somente conseguirmos programar com êxito nossa quarta dimensão. Nunca é tarde para tanto. Comece a programar novamente. Você se converterá em uma nova pessoa e alcançará o sucesso. Milagres extraordinários acontecerão se unicamente aceitarmos, por meio da palavra, o programa do Espírito Santo. Esta é uma profunda verdade porque vem de Deus.
Minha oração é que você experimente essa verdade em sua vida e circunstâncias. Comece a disciplinar sua mentalidade, fé, sonhos e palavra por meio da oração, da palavra e do Espírito Santo. Sei que sua vida já entrou num processo de transformação.